Você já se perguntou quais tipos de cristãos fazem Satanás fugir? Quais características ou atitudes tornam uma pessoa tão poderosa espiritualmente que o inimigo simplesmente não consegue permanecer perto? Hoje, vamos explorar essa fascinante realidade espiritual que muitas vezes é ignorada ou mal compreendida. Vivemos em um mundo onde a batalha espiritual é constante e as Escrituras nos alertam sobre isso. Não estamos apenas lutando contra pessoas ou circunstâncias, mas contra forças espirituais do mal que trabalham para nos afastar de Deus e de nosso propósito eterno. No entanto, existem cristãos que, pela sua vida de fé e obediência a Deus, tornam-se verdadeiras ameaças ao reino das trevas. Esses cristãos não são especiais por suas habilidades humanas, mas por sua intimidade com Deus e seu compromisso inabalável com o Evangelho. Suas vidas refletem o poder transformador da Palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. São pessoas que Satanás não pode manipular, pois vivem revestidas da armadura de Deus, protegidas pela oração e guiadas pelo discernimento espiritual. Ao longo deste vídeo, vamos descobrir quem são esses cristãos, o que os torna tão temidos pelo inimigo e como você também pode se tornar um deles. Se você deseja crescer espiritualmente, vencer batalhas que parecem impossíveis e fazer com que sua vida tenha um impacto eterno, este vídeo é para você. Fique conosco até o final, porque o que você vai aprender hoje pode transformar sua maneira de viver e encarar as adversidades. Antes de começarmos, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que edifica sua fé. Deixe seu like neste vídeo para que ele alcance mais pessoas e compartilhe com amigos e familiares. Juntos, vamos revelar os segredos para sermos cristãos que fazem o inferno tremer. Os crentes que oram. A oração é uma das armas mais poderosas que um cristão possui, mas, infelizmente, muitos subestimam seu verdadeiro impacto no mundo espiritual. A Bíblia nos instrui claramente em 1 Tessalonicenses 5,17 a orar sem cessar. Esse chamado não é apenas um conselho, mas um estilo de vida que transforma a maneira como enfrentamos as batalhas do dia a dia. Quando vivemos em constante oração, mantemos uma conexão direta com Deus, que nos fortalece, nos guia e nos protege contra as armadilhas do inimigo. Satanás teme os cristãos que oram porque sabe que eles estão alinhados com a vontade de Deus e, portanto, se tornam inquebrantáveis, mesmo diante das maiores adversidades. Tiago 5:16 a 18 nos oferece um exemplo poderoso do impacto da oração fervorosa. O texto diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz, e menciona Elias, um homem comum como nós, que orou fervorosamente para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Mais tarde, ele orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Esse relato demonstra que a oração não é apenas uma prática religiosa, mas um canal de poder que pode mudar circunstâncias, reverter situações impossíveis e frustrar os planos malignos. Quando um cristão ora com fervor, ele ativa o poder de Deus e coloca em movimento forças celestiais que operam em seu favor. Satanás teme esse tipo de cristão porque ele compreende que a oração não é um ato isolado, mas uma declaração de dependência total de Deus. Um cristão que ora continuamente está sempre alerta, espiritualmente fortalecido e consciente de sua posição em Cristo. Ele não é enganado pelas mentiras do inimigo, pois está conectado à fonte de toda a verdade. Além disso, a oração cria uma barreira espiritual ao redor daquele que ora, protegendo-o contra os ataques do maligno. É por isso que Satanás faz de tudo para desviar os cristãos de uma vida de oração, usando distrações, desânimo ou até mesmo dúvidas sobre sua eficácia. Mas como podemos fortalecer nossa vida de oração e nos tornarmos cristãos que realmente impactam o reino espiritual? Primeiro, é importante criar o hábito de orar diariamente.
Comece dedicando os primeiros minutos do seu dia para conversar com Deus. Não se trata apenas de fazer pedidos, mas de abrir o coração, agradecer por suas bênçãos e buscar sua direção para o dia que está começando. Durante o dia, encontre momentos para fazer pequenas orações, mesmo em meio às tarefas. Isso ajuda a manter seu espírito conectado com o Senhor. Outra prática eficaz é separar um tempo específico para orações mais profundas. Escolha um lugar tranquilo, onde você possa se concentrar totalmente em Deus. Faça uma lista de motivos de oração e inclua intercessão por outras pessoas. Isso não apenas fortalece sua comunhão com Deus, mas também o torna mais sensível às necessidades do próximo. Além disso, alimente sua vida de oração com a palavra de Deus. Antes de começar a orar, leia um trecho da Bíblia que inspire fé e confiança. Use as Escrituras como base para suas orações, declarando as promessas de Deus sobre sua vida e situações. Também é importante lembrar que a oração não precisa ser sempre longa ou eloquente. O que importa é a sinceridade do coração. Deus não está interessado em palavras bonitas, mas em um espírito contrito e um coração humilde. Seja honesto com Ele sobre suas lutas, seus medos e suas fraquezas. É nesse lugar de vulnerabilidade que o poder de Deus se manifesta de forma mais poderosa. Por fim, reflita sobre sua própria vida de oração. Você tem vivido em comunhão constante com Deus ou tem deixado a correria do dia a dia roubar esse momento precioso? Lembre-se, Satanás teme aqueles que se ajoelham diante de Deus. Um cristão que ora é um cristão forte, e um cristão forte é uma ameaça ao reino das trevas. Por isso, tome a decisão hoje de fortalecer sua vida de oração e experimente o poder transformador que ela pode trazer à sua vida e àqueles ao seu redor. O crente que conhece e vive a palavra de Deus estar armado com o conhecimento da palavra de Deus é fundamental para a vida de qualquer cristão que deseja vencer as batalhas espirituais e resistir às investidas de Satanás. A Bíblia é descrita em Efésios 6,17 como a espada do Espírito, uma arma poderosa para combater as mentiras e armadilhas do inimigo. Assim como um soldado não entra em batalha sem sua espada, o cristão não pode lutar eficazmente sem estar profundamente enraizado na palavra de Deus. O conhecimento bíblico não é apenas um recurso para momentos de dificuldade, mas uma base sólida sobre a qual toda a vida cristã deve ser construída. Jesus Cristo nos deu o exemplo perfeito de como usar as Escrituras para vencer as tentações. Em Mateus 4, 1-11, quando foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele respondeu a cada tentação com a palavra de Deus. Quando Satanás tentou distorcer as Escrituras para enganá-lo, Jesus permaneceu firme, citando a verdade bíblica em seu contexto correto. Essa passagem não só revela a importância de conhecer a palavra, mas também a necessidade de compreendê-la corretamente. Satanás é astuto e frequentemente tentará usar trechos isolados para confundir e desviar o cristão. Por isso, é indispensável que cada seguidor de Cristo conheça as Escrituras em sua totalidade e as mantenha gravadas no coração. A meditação constante na palavra de Deus tem o poder de transformar vidas. Em Josué 1:8, Deus instrui Josué a não deixar que o livro da lei se afaste de seus lábios e a meditar nele dia e noite. Essa prática não apenas garante sucesso e prosperidade, mas também renova a mente e fortalece o espírito contra o pecado. Meditar na palavra não é apenas ler mecanicamente, mas refletir sobre suas verdades, aplicá-las ao dia a dia e permitir que moldem nosso caráter e nossas decisões. Um cristão que vive dessa forma está espiritualmente armado para enfrentar qualquer batalha, pois sua mente e coração estão alinhados com a vontade de Deus. Para alcançar um entendimento mais profundo da Bíblia, é necessário adotar práticas que ajudem a internalizar e aplicar suas lições. Um bom ponto de partida é estabelecer um horário diário para estudar a palavra, seja pela manhã, à tarde ou à noite.
Esse momento deve ser separado exclusivamente para ouvir a voz de Deus. Além disso, utilizar um plano de leitura bíblica pode ser útil para garantir que todas as partes das Escrituras sejam exploradas, e não apenas os trechos mais conhecidos. Outra dica é fazer anotações durante o estudo, registrando insights, perguntas e aplicações práticas que possam ser revisitados no futuro. Estudar em grupo também pode enriquecer o entendimento da Bíblia, pois permite compartilhar experiências, aprender com os outros e receber novas perspectivas sobre os textos. Participar de estudos bíblicos ou pequenos grupos da igreja é uma maneira eficaz de crescer no conhecimento da palavra e fortalecer laços espirituais. Além disso, o uso de ferramentas como comentários bíblicos, dicionários e concordâncias pode ajudar a aprofundar o entendimento do contexto histórico e cultural dos textos. Porém, o mais importante é abordar o estudo da Bíblia com um coração humilde e um espírito de oração. Antes de começar a leitura, peça a Deus que abra sua mente e coração para compreender sua mensagem e aplicá-la em sua vida. Leia a palavra com o desejo sincero de crescer em obediência e intimidade com Ele, não apenas para adquirir conhecimento intelectual. Agora, pare e reflita. Você está espiritualmente armado para a batalha contra as mentiras de Satanás? O inimigo não descansa em seus esforços para enganar, desanimar e desviar os filhos de Deus. Apenas aqueles que estão fundamentados na verdade das Escrituras podem discernir e resistir às suas táticas. Faça da palavra de Deus sua prioridade, mergulhe nela diariamente e permita que ela transforme sua vida, fortalecendo você para enfrentar todas as batalhas espirituais com confiança e vitória. O crente que vive em santidade, viver em santidade, é um chamado direto de Deus para seus filhos. Em 1 Pedro 1,16, está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. A santidade, no sentido bíblico, significa estar separado para Deus, viver de forma que reflete seu caráter e manter-se puro diante dele e do mundo. Não é apenas uma lista de regras ou proibições, mas um estilo de vida que glorifica a Deus em cada pensamento, palavra e ação. Esse padrão elevado pode parecer desafiador, mas é essencial para aqueles que desejam experimentar a plenitude da comunhão com Deus e resistir aos ataques do inimigo. A santidade funciona como um escudo espiritual, protegendo o cristão contra as investidas de Satanás. Em 1 João 5,18, lemos: Aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Esse versículo revela que aqueles que vivem em santidade estão sob a proteção direta de Deus. O pecado abre brechas para o inimigo entrar e causar destruição, mas uma vida dedicada à pureza espiritual fecha essas portas e fortalece a posição do cristão na batalha espiritual. Na Bíblia, vemos exemplos poderosos de pessoas que escolheram viver em santidade e foram grandemente usadas por Deus. Daniel, por exemplo, decidiu não se contaminar com os alimentos do rei na Babilônia, permanecendo fiel aos mandamentos de Deus. Daniel 1:8. Sua santidade e devoção abriram portas para que ele testemunhasse o poder de Deus diante de reis e impérios. Nos tempos modernos, histórias de cristãos que decidiram viver de forma íntegra e separada para Deus continuam a inspirar. Esses exemplos nos mostram que a santidade não apenas protege, mas também permite que Deus opere de maneira extraordinária através de nossas vidas. Manter uma vida santa, no entanto, não é sem desafios. Vivemos em um mundo cheio de tentações e pressões para nos conformarmos aos padrões do pecado. O inimigo constantemente tenta desviar o cristão com promessas vazias e caminhos aparentemente fáceis. Entretanto, as recompensas de viver em santidade superam qualquer sacrifício. A paz de consciência, a alegria da comunhão com Deus e a confiança de que estamos alinhados com Sua vontade são bênçãos inigualáveis. Além disso,
A santidade nos torna luz no mundo, um testemunho vivo para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. É importante refletir: que áreas da sua vida precisam ser entregues a Deus para viver em santidade? Existem hábitos, pensamentos ou relacionamentos que estão impedindo você de alcançar o padrão que Deus deseja para a sua vida? Santidade não significa perfeição imediata, mas uma entrega diária, permitindo que Deus molde seu coração e caráter. Ao escolher viver em santidade, você não apenas experimentará um relacionamento mais profundo com Deus, mas também se tornará um instrumento poderoso em suas mãos para resistir ao inimigo e impactar o mundo ao seu redor. A decisão está em suas mãos. Que escolha você fará? O crente que ama e perdoa de forma genuína, amar e perdoar genuinamente, são dois pilares fundamentais da fé cristã e possuem um impacto profundo tanto no mundo espiritual quanto na vida diária. Jesus nos ensina em Mateus 5,44: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa declaração não é apenas um conselho para melhorar relacionamentos humanos, é uma arma poderosa contra as estratégias de Satanás, que frequentemente usa o ódio e a falta de perdão para dividir famílias, igrejas e comunidades. Quando escolhemos amar e perdoar, mesmo aqueles que nos ferem, estamos quebrando as correntes que o inimigo tenta colocar sobre nossas vidas e abrindo espaço para que Deus opere poderosamente. O perdão é uma das atitudes mais desarmadoras no mundo espiritual. Satanás se alimenta de mágoas, rancores e divisões, usando essas brechas para semear destruição. No entanto, quando escolhemos perdoar, bloqueamos suas tentativas de causar estragos. Em Efésios 4:26-27, Paulo adverte: Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Isso mostra que a falta de perdão é uma porta aberta para o inimigo. Por outro lado, o ato de perdoar remove essa oportunidade e restaura a paz e a unidade que Deus deseja para seu povo. O perdão não significa ignorar ou justificar o erro, mas entregar a situação a Deus e permitir que Ele traga cura e justiça. Além do impacto espiritual, amar e perdoar também trazem inúmeros benefícios emocionais e espirituais para o cristão. A falta de perdão gera amargura, ansiedade e até problemas físicos, como estresse e doenças. Por outro lado, o perdão libera o coração de fardos pesados, trazendo paz e renovação. Amar genuinamente, mesmo aqueles que nos machucaram, nos torna mais semelhantes a Cristo e nos permite experimentar o seu amor de maneira mais profunda. Esse amor transforma tanto o ofensor quanto o ofendido, promovendo reconciliação e restaurando relacionamentos quebrados. Amar e perdoar são escolhas que refletem diretamente o caráter de Deus. Ele nos amou primeiro e nos perdoou de uma dívida impagável por meio de Jesus Cristo. Quando entendemos a profundidade desse perdão, somos capacitados a perdoar os outros, mesmo nas situações mais difíceis. Não significa que será fácil. Perdoar pode ser um processo doloroso, especialmente quando a ferida é profunda. Mas, com a ajuda do Espírito Santo, é possível. O amor genuíno nos desafia a ir além de nossas emoções e agir com graça, assim como Deus agiu conosco. Pare e reflita. Existe alguém que você precisa perdoar hoje? Pode ser um amigo, um familiar ou até você mesmo. Não permita que Satanás use a amargura e a mágoa como armas contra sua paz e seu relacionamento com Deus. Entregue suas dores a Deus, escolha amar e perdoar, e experimente a liberdade que vem de obedecer à sua vontade. Amar e perdoar não apenas desarma o inimigo, mas também transforma corações, incluindo o seu. O crente que é cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é um dos maiores privilégios e necessidades na vida de um cristão. Em Atos 1:8, Jesus prometeu: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Essa promessa revela o impacto transformador que o Espírito Santo tem sobre aqueles que o buscam e se rendem a Ele. Não é apenas uma experiência emocional
ou um momento isolado. Ser cheio do Espírito Santo é um estilo de vida que capacita o cristão a viver em vitória, resistir ao pecado e cumprir o propósito de Deus. Esse poder transforma corações, muda comportamentos e nos equipa para enfrentarmos as batalhas espirituais diárias. Uma das maiores bênçãos de ser cheio do Espírito Santo é o discernimento espiritual. Vivemos em um mundo onde as armadilhas de Satanás estão por toda parte, em decisões aparentemente inofensivas, em relacionamentos tóxicos e até em situações que parecem boas, mas escondem perigos. O Espírito Santo age como nosso guia, iluminando o caminho, mostrando as verdades de Deus e nos ajudando a identificar os enganos do inimigo. Em João 16:13, Jesus afirmou que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Esse discernimento é uma arma poderosa, permitindo que o cristão caminhe com sabedoria e evite cair nas ciladas do diabo. Buscar continuamente o Espírito Santo é uma jornada que exige oração fervorosa, obediência e um coração disposto a ser moldado. A oração é o meio pelo qual nos conectamos com Deus e nos tornamos mais receptivos à sua presença. A obediência, por sua vez, abre portas para que o Espírito Santo trabalhe livremente em nossas vidas, pois ele não atua onde há resistência ou desobediência. Para sermos cheios do Espírito, devemos estar dispostos a nos esvaziar de nós mesmos, renunciar ao pecado e abrir mão de tudo o que nos impede de experimentar a plenitude de Deus. Reflita por um momento. Você tem permitido que o Espírito Santo atue em sua vida e transforme suas ações? Ele deseja encher cada área da sua vida. Pensamentos, decisões, relacionamentos e guiá-lo para viver segundo a vontade de Deus. Não resista ao chamado do Espírito Santo. Busque-o com sinceridade. Abra espaço para ele operar e experimente a mudança que só ele pode trazer. O cristão cheio do Espírito Santo não apenas vive em vitória, mas também se torna uma luz poderosa que reflete a glória de Deus no mundo. Ao longo deste vídeo, exploramos os 5 tipos de cristãos que Satanás mais teme. Cristãos que oram sem cessar, conhecem e vivem a palavra de Deus, mantêm uma vida de santidade, amam e perdoam genuinamente e são cheios do Espírito Santo. Essas características não são apenas qualidades admiráveis, mas verdadeiras armas espirituais que fazem o inimigo tremer. Cada um desses aspectos, quando vivido com sinceridade e dedicação, transforma a vida do cristão e o torna um guerreiro no reino espiritual, capacitado para vencer qualquer ataque do mal. Agora é o momento de agir. Seja um cristão que ora fervorosamente e nunca desiste de clamar a Deus. Mergulhe profundamente na palavra de Deus, permitindo que ela guie seus passos e arme seu coração contra as mentiras do inimigo. Escolha viver em santidade, mesmo quando isso exigir sacrifícios, porque sua pureza é um escudo poderoso. Ame sem reservas e perdoe de coração, desarmando o inimigo e trazendo cura ao seu coração e ao mundo ao seu redor. E, acima de tudo, busque a plenitude do Espírito Santo, permitindo que ele transforme sua vida em um reflexo da glória de Deus. Se esse conteúdo tocou seu coração, compartilhe este vídeo com outras pessoas que também precisam ouvir esta mensagem. Deixe um comentário dizendo: "Quero ser um cristão que o inferno teme." Sua decisão hoje pode inspirar outros a se levantarem como verdadeiros soldados de Cristo. Antes de encerrar, vamos orar juntos. Senhor, obrigado por tua palavra e pelo poder que nos concedes para sermos cristãos que impactam o reino espiritual. Ajuda-nos a orar, viver em santidade, amar e perdoar como tu nos ensinaste, e encha-nos com o teu Espírito Santo. Capacita-nos a sermos luz neste mundo e a glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém.